Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Querido, querida Valente, um olá para você. Estamos iniciando mais uma live da Chave. Quinta-feira, 8 e 7 da manhã, é dia de live da Chave. Por isso que eu comecei com uma chavezinha aqui. Porque hoje é dia de te entregar um conhecimento, uma lição, uma técnica para te ajudar, né? Toda quinta-feira, às 8 e 7 da manhã, eu te entrego aqui o que eu chamo de chave, que é justamente isso, né? São conhecimentos, são técnicas, são lições, às vezes são exemplos, um método também, tudo isso para te ajudar a, muitas vezes, destravar, né, um projeto ou algum objetivo que você tem dentro do que eu chamo da área 7, que é saúde, estudo, trabalho. Então essa chave serve para destravar essa tua caminhada em direção ao teu objetivo. Vamos pensar aqui, né? Eu sei que tudo começa com o quê, né? Com algum projeto de vida, alguma obra que a gente vê, um livro, como começou, como surgiu uma caneta, assim, por exemplo. Tudo começa com uma ideia, né? Ou tudo começa com um desejo. E talvez seja isso que você tenha, né? Provavelmente você tem um desejo, você tem uma ideia, mas você ainda não colocou no papel, né? Você ainda não tirou ela lá de dentro do seu âmago ou da sua cabeça. Então tudo começa com um desejo, tudo começa com uma ideia. E aí quando você começa a tirar isso de dentro de si e colocar no papel, ou mesmo fazer ações que te levem a realizar esse seu desejo, essa sua ideia, isso é o que eu denomino, que eu chamo de projeto. É um pequeno projeto de vida, ou um pequeno projeto bem pontual em uma área da vida. Vamos supor que seja na área 7, que eu chamo aqui, que é saúde, estudo e trabalho. Então, o que eu quero te ajudar com cada chavezinha dessa, com cada conhecimento, com cada técnica que eu te dou aqui às quintas-feiras, às 8 e 7 da manhã, o que eu quero fazer é que você converta, ou que você transforme essa ideia, esse desejo, em um projeto concreto. E que você tenha habilidade, conhecimentos e a capacidade de tornar esse projeto dentro da sua área 7, né? Saúde, estudo, trabalho, real. Ou que você fique sempre o mais próximo possível da realização. Por exemplo, se o seu objetivo é passar no concurso público, os conhecimentos que a gente vai ver aqui vai te ajudar. Vai te ajudar a destravar, vai te ajudar a abrir portas. Se o teu objetivo, se a tua ideia, né, ou o seu desejo é empreender, também, né, a gente tem algumas chavezinhas aqui para ti. Se o teu desejo ou a tua ideia é fazer uma transição de carreira, você trabalha com alguma coisa que você não deseja ou fora da área que você se formou, e você quer fazer essa transição ou para ganhar mais ou para atuar dentro da área que você realmente gosta ou gostaria, né? Essa chavezinha, esses conhecimentos e a live de quinta-feira aqui também é para você, né? Se você é profissional autônomo e quer ter mais, autônomo ou liberal também, e quer ter mais clientes também, né? Esse é um desejo, isso é uma ideia, e aí você tem que converter, tem que transformar isso em um pequeno projeto. E por que eu quero isso? Porque eu estou fazendo isso aqui, desses encontros, né? Aqui toda quinta-feira às 8 e 7 da manhã. Porque eu sei que muita gente, e aí você precisa pensar que é o seu caso, se é o seu caso ou não, muita gente tem dificuldade de iniciar esse projeto, ou seja, de tirar esse desejo, essa ideia, né, de dentro de si, ou outras que conseguiram tirar essa ideia, colocar já no papel ou em algumas ações, elas, por mais que tenham começado, elas ainda têm uma dificuldade de persistir nesse projeto da área 7. Vamos pensar saúde, estudo, trabalho. E por que isso acontece? Porque esse bloqueio ou essa dificuldade, porque existe uma coisa, um problema, assim, que é batata, né? Que vai te impedir de ou tirar essas ideias de dentro de si ou de continuar persistindo nelas. E esse problema se chama autossabotagem. Por exemplo, se você se bloqueia, ou se você se sente desmotivado para começar, por exemplo,
Pode ser que seja um problema de autossabotagem. Talvez você esteja se sabotando por crenças limitantes de inferioridade ou de escassez. Talvez você não se sinta bom ou boa o suficiente para correr atrás desse seu projeto, de tornar essa sua ideia ou esse seu desejo em algo real. Né? Talvez seja um problema de falta de foco. Se você tem um problema de falta de foco, também pode estar relacionado a ciclo de autossabotagem, frustração, procrastinação crônica. Se você sente medo de fracassar, também, tudo isso pode ser um autossabotador, ou seja, pode ser pensamentos e comportamentos que, em vez de te darem força para começar esse projeto ou persistir nele, em vez de te darem força para isso, estão simplesmente servindo como âncoras. Então, teus pensamentos ou comportamentos, suas ações, acabam sendo como âncoras. E é aí que entra a ideia de autossabotagem. E o objetivo meu aqui é te entregar uma chave dessa aqui, ou seja, conhecimentos, lições, técnicas, práticas que te ajudem a remover essas âncoras e te permitam iniciar o teu projeto dentro da área 7, saúde, estudo, trabalho, ou persistir nele, né, sem procrastinar tanto, sem medo de fracassar, com motivação, sabendo o motivo certo. Então, esse é um dos motivos, né? Como eu te ajudo, né? Justamente com essas lives. Toda quinta-feira, às 8 e 7 da manhã, eu tenho a live da chave. E essa aqui eu te entrego a chave. Às terças-feiras, às 8 e 7 da manhã, é a live do martelo. Então, eu te ajudo a desconstruir também esses autossabotadores que podem estar te impedindo de ir em direção aos seus objetivos da área da saúde, estudo e trabalho, né? Então, o meu objetivo aqui fundamental, tanto nas lives de terça como de quinta e com todo o material e conteúdo que eu publico aqui, é te ensinar estratégia para você vencer a autossabotagem em 10 semanas para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Esse é o objetivo daqui. Cada dia, cada encontro desse aqui, ele tem essa missão aqui. Então, hoje, todos os encontros, eu quero ser o seu professor. Talvez não sei se você é novo ou nova por aqui. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, querida valente. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia e eu estou aqui para ser o teu professor e o teu mentor de autodesenvolvimento e autocuidado, justamente para remover essas âncoras, esses autossabotadores aqui, tá bom? Hoje a gente vai ver algo específico que se chama isso aqui, né? O tema da live de hoje é esse. Como ter mais autoconhecimento e parar de se sabotar. Até coloquei aqui para provocar um pouco um duelo entre autoconhecimento e autossabotagem, né? Mas hoje a gente vai ver aqui, esse aqui é o tema, ó. Como ter mais autoconhecimento e parar de se sabotar, né? Por um lado a gente tem autoconhecimento, por outro autossabotagem. Uma coisa que potencializa, outra coisa que acaba travando ou dificultando o avanço, né? Quem ganha essa batalha, né? Obviamente que autoconhecimento, e é por isso que eu estou aqui te ensinando, ou para te ensinar tudo, não tudo, né? Mas muita coisa sobre autoconhecimento, muita coisa que as pessoas não te falam. Você vai ver hoje autoconhecimento como você nunca viu, né? O autoconhecimento que eu chamo aplicado. Por isso que hoje é o terceiro encontro de 4, um total de 4, de um treinamento que eu estou fazendo sobre autoconhecimento aplicado à realização. No primeiro encontro eu falei sobre forças, né? Sobre como você se conhece melhor através de reconhecer, identificar as suas forças, fortalezas. O segundo encontro, o segundo dia de treinamento, eu falei sobre oportunidades. E aí, embora seja algo externo, como você consegue identificar essas oportunidades, né? Que, obviamente, que te ajudam a ir em direção ao teu projeto. Se você tem lá um projeto e você definiu que a sua meta dentro desse projeto de estudo é ser aprovado no concurso público, né? Então, quais as oportunidades, quais forças você tem, quais as oportunidades você consegue enxergar que te potencializam, que facilitam essa tua chegada lá para ser aprovado no concurso público. E hoje o terceiro encontro é sobre fraquezas. Então hoje a gente vai vou te ensinar a identificar de uma maneira que provavelmente você nunca viu, né? Porque é uma metodologia, é parte eu desenvolvi, identificar as suas fraquezas. E aí não vão ser só fraquezas, porque todo mundo fala em fraquezas, mas eu vou te ensinar a
ver, identificar, reconhecer, às vezes explorar, né, as suas fraquezas, mas também perceber quais são as fraquezas disfarçadas, fraquezas ocultas também, né, ou falsas fraquezas, que são aquelas que a gente acha que é fraqueza, mas na verdade que a gente acha que é fortaleza, que é algo que nos dá força, mas que, pelo contrário, pode ser uma fraqueza. Então, eu vou te ensinar tudo isso aqui e você vai sair daqui sabendo se conhecer melhor justamente com esse ponto aqui, as suas debilidades, aquilo que você precisa saber que te impede de ir em direção ao seu objetivo, que você precisa remover e que uma vez que você remove, você vai conseguir ir ou tocar ou começar tirar essa sua ideia ou desejo de dentro de si e colocar ela em ação, né? Ou permanecer nela se você já começou. Aí começar a remover a procrastinação, medo de fracassar, de falhar, falta de foco, falta de concentração, né? Vergonha de errar. Então é tudo isso. Para a live de hoje eu penso que é o seguinte: cada dia desse aqui, cada dia de treinamento, obviamente que eu te ensino uma técnica para você melhorar o autoconhecimento. E eu sei que se você quer realmente tornar uma ideia, um desejo em um pequeno projeto, como eu estou comentando aqui, né? Se você quer tornar essa ideia ou desejo em um pequeno projeto e que esse projeto seja bem sucedido, seja abrir a sua empresa, seja conseguir mais clientes, seja ter mais saúde ou um bem-estar emocional, ser aprovado em concurso público, melhorar o teu serviço, né, o serviço que você presta. Se você quer tirar essa ideia de dentro de você ou da sua cabeça, né, e fazer com que ela seja bem sucedida, você vai precisar de duas coisas básicas, né? A primeira delas é a seguinte, né, é se conhecer melhor. E se conhecer melhor da maneira certa, né? E a segunda, dentro da primeira também, de se conhecer melhor, você precisa aprender a identificar os seus autossabotadores, seus sabotadores. E a segunda a segunda coisa básica é aprender a vencer esses autossabotadores, ou seja, todos aqueles pensamentos e comportamentos que você faz, que você tem, que em vez de te potencializar em direção ao seu objetivo, a realizar esse projeto, a começar ou persistir e realizar esse projeto, eles acabam servindo como âncoras. Então, quero te ajudar com isso. Você precisa ter isso claro. E hoje eu quero te ajudar justamente com esses dois passos aqui. Você vai se conhecer melhor e vai aprender a vencer ele através do autoconhecimento. Obviamente que não vai dar para vencer tudo, né? Não dá. Isso aqui é um pedacinho de uma metodologia que eu criei, mas que já vai te dar um pouco mais de clareza, um pouco mais de segurança para você ir em direção ao seu objetivo. O que eu falei aqui, por exemplo, nesses 4 treinamentos, se você ainda não viu os outros 2 dias, né, as outras 2 aulas, depois dá uma olhada lá. Cada uma delas tem começo, meio e fim, então você não precisa se preocupar se perdeu ela e sair daqui agora, não precisa, né? Você pode assistir esta e depois ir correndo lá para outra, porque eu vou fazer uma rápida revisãozinha aqui, muito rápido, porque lá eu falei que para você começar a pensar no seu autoconhecimento, você precisa disso aqui, você precisa colocar aqui. Você precisa identificar qual é a sua Ítaca, né? Aqui eu falo de Ítaca porque estou tomando aqui um exemplo do Ulisses, do mito do Ulisses, que foi um guerreiro grego e que queria chegar a Ítaca, era o objetivo. Então eu contei nas outras 2 aulas um pouquinho disso, mas na verdade o que você precisa é isso, ter um projeto claro. Isso eu já mencionei aqui no início. E aí você pensa num projeto dentro da saúde, do estudo e do trabalho. E aí, nesse pontinho aqui, é documentar. Ter a clareza do que você deseja, ou seja, identificar esse projeto que você quer dentro dessas áreas, saúde, estudo ou trabalho. E aí, desenvolver o seu autoconhecimento aplicado a isso. Não é autoconhecimento solto, é autoconhecimento aplicado à realização, ou autoconhecimento aplicado a resultados. Vamos pensar aqui, então, vamos dar um contexto, né?
Deixa eu contextualizar aqui. Vamos pensar o que é isso, né, de autoconhecimento. Você deve estar se perguntando, ou você já escutou falar alguma coisa, mas quer saber o que eu penso sobre isso. Eu até te recomendo a seguir essa orientação, que eu acho que ela é mais poderosa. Olha só, antes de falar sobre autoconhecimento especificamente, a gente precisa entender também o que é o conhecimento. E aqui eu não vou explicar conhecimento como ir ali no dicionário e pegar, eu quero ir por uma maneira diferente, né? Pensar, primeiro, né, eu vou te explicar o que não é o autoconhecimento, o que não é conhecimento, o que é conhecimento. Para mim, conhecimento não é, e aqui você vai ficar furioso comigo, porque o que eu vou falar é totalmente diferente do que as outras pessoas já te disseram, vai contra o que você está acostumado a escutar da boca de várias pessoas, né? Desde coach, de filósofos, de amigos, de professores. E é o seguinte, conhecimento não é poder. Eu sei que você chegou até aqui escutando que conhecimento é poder, conhecimento é poder. Mas primeiro vamos entender aqui, né, a origem disso. As pessoas repetem isso, conhecimento é poder, porque lá no século XVI, XVII, o Francis Bacon, um filósofo, ensaísta, né, escritor inglês, ele escreveu uma obra que se chama Grande Instauração, né, porque ele escreveu uma obra e foi bastante ousada, porque ele queria reformar, né, alguns conceitos da ciência, da filosofia, e ele queria abranger muita coisa. Mas dentro desse livro, em algum momento ele comenta que saber é poder, né? Por quê? Porque uma vez que você sabe, você pode fazer as coisas. Essa seria a ideia. Então as pessoas adaptaram para conhecimento é poder. O que eu acho que conhecimento não é poder em si, né? O conhecimento não é o poder em si. Conhecimento é empoderador. Ele te dá a capacidade de realizar, de entrar em ação para algo. Né? E isso aqui vai ficar mais claro. Vamos pensar agora numa comparação, né, para você entender isso melhor. Poder de compra, né? O que é o poder de compra? Dentro de economia, finanças, ou no dia a dia também, quando a gente vai ler algumas notícias de jornais, aí fala, aumentou, diminuiu o poder de compra da população. Então, o que é o poder de compra? É a capacidade que alguém tem, que você, eu, seu vizinho, sua vizinha, ou nossos vizinhos e as pessoas têm, em geral, para adquirir, né, um serviço, um produto, um item, né, um objeto, uma garrafinha como essa aqui, por exemplo, uma lapiseira, como já tinha mencionado, o mouse do meu computador, né? Então, é a capacidade que ela tem de adquirir uma dessas coisas aqui com uma certa quantidade de dinheiro, né? Uma certa quantidade de recurso financeiro. O que acontece quando a população não tem, né, tantos recursos assim, não tem tanto dinheiro? Então, se diz que tem um baixo poder de compra. Baixo poder de compra. E aí, quando a população tem um baixo poder de compra, o que acontece? Elas não compram, né? Elas compram menos também. E aí, se você compra menos, se a população compra menos, o que vem? As empresas demitem, negócios falem, entram à falência, fecham, crise financeira, crise econômica, né? E aí é o caos. Então, olha só, o que define, por exemplo, o poder de compra é o recurso financeiro, é o dinheiro, né? É a bufunfa, é o faz-me rir. O dinheiro, então, ele é o fator que empodera uma pessoa de comprar alguma coisa, de comprar essa lapiseira, essa garrafinha que eu mostrei, o meu mouse. Então, o dinheiro é o que empodera, é o fator que empodera ali, né, para ela poder comprar. Já o conhecimento, ele é o fator que também empodera as pessoas de fazerem algo. O conhecimento, ele aumenta a sua capacidade, por exemplo, de interferir em algo, em interferir no rumo de alguma coisa, ou de influenciar a decisão de alguém, de interferir para o bem e para o mal, né? Mas também o conhecimento, ele ajuda a impedir problemas. Esses são conhecimentos técnicos, por exemplo, né? Se você desenvolve lá satélites para começar a monitorar
queimadas e tudo mais, né? Esse aí é um conhecimento técnico que se tem e você pode começar a prever, né, usando esse conhecimento para monitorar algumas áreas que têm uma grande chance de ter queimadas. E aí você começa a prever. Se já teve um foco e conseguiu identificar antes que ele se alastre, você vai lá e já tenta anular esse foco de fogo, né? E aí seria um conhecimento técnico que aí os profissionais das áreas competentes tenderiam que ter para atuar o mais rápido possível e evitar esse problema, que o problema da queimada ali se alastre, né? Então, o conhecimento ele aumenta a capacidade de ação para resolver problema, mas também para interferir no rumo de algumas coisas, né? Ali, obviamente, que eles estão interferindo no rumo de, vamos supor, que essa queimada aí se alastre e as pessoas que estão ali, ou os animais que estão, dependendo da área, se é uma floresta e é inabitada por seres humanos, mas tem, obviamente, que tem a fauna e a flora, né? Tem os animais e as próprias árvores. E aí isso aí já é um rumo que está tomando e vamos supor que isso aí poderia ganhar grandes proporções, né? Mas aí se você tem um conhecimento técnico para impedir que isso ocorra, você está impedindo o rumo de algo, né? Porque o rumo ali era alastrar, dependendo do vento, né? Também da umidade. Então, olha só, conhecimento ele ajuda a solucionar problemas e a mudar o rumo da situação. Ele mudou o rumo, por exemplo, dos animais que estão ali, da fauna e da flora. Ele impediu que o fogo se alastrasse e matasse mais animais e mais árvores, né, arbustos. Não sei se poderia ter em alguns lugares espécies mais raras. Tá entendendo? Então, o conhecimento aí ele é o recurso, é o fator que empodera. Olha só. Então, como é que é? O autoconhecimento ele é o seguinte, né? Ele já é o recurso, autoconhecimento, né? Pensando aqui. Autoconhecimento ele já é aquele recurso ou fator que te empodera para agir, né? Para viver melhor, por exemplo, ou para conseguir um emprego, por exemplo. Então, autoconhecimento é o seguinte, né? É quando você se empodera através da tomada de consciência de si, né? Então, o autoconhecimento é quando você se empodera através da tomada de consciência de si mesmo ou de si mesma. O que é isso, Edu? Tomada de consciência de mim? Como assim? Né? Tomar consciência, isso é saber mais sobre si, é se conhecer mais, né? Então, você toma consciência, por exemplo, aquilo que antes não estava ali dentro da sua consciência, ou seja, incapaz de te alertar ou de te mostrar que é bom ou ruim, né? Então estava lá no campo do meio que inconsciente, ou algo que você ignorava, que você não sabia. Quando você toma consciência de algo, né? Se você se queima, vamos supor, continuar aqui usando o exemplo, né, de fogo, queimado. Se você está ali, se tem um fogo perto de você, você sente que ele tá aquecendo, Se você vai chegando mais perto, vai ficando mais quente, né? Então você toma consciência de que aquilo é perigoso ou que te queima, né, por experiência. Obviamente a gente escuta falar, mas chegou algum momento da nossa vida que a gente descobriu que aquilo realmente é quente e que queima. A gente tomou consciência daquilo. Então, se a gente tomou consciência disso, foi um aprendizado, né? Então, autoconhecimento é quando você se empodera através da tomada de consciência de si mesmo. Fala bem, Xê. Então, quando você toma conhecimento, ou conhecimento de quê? Né? Então, aqui, se a gente está falando de autoconhecimento, a gente toma conhecimento ou toma consciência de algumas questões. Por exemplo, fraquezas, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são os tipos de pensamentos que você tem, ou de comportamentos, de desejos, de medos, de vergonhas, né? Então, se você toma consciência de tudo isso que você tem lá dentro de você, isso é autoconhecimento. Você começa a se conhecer melhor. Então, você começa a se empoderar, porque você está conhecendo mais, você está tendo mais ferramentas para atuar, por exemplo, em relação com outras pessoas. Então, você conhecer quais são as suas forças, quais são as fraquezas, os seus limites, os seus desejos, emoções, pensamentos,
comportamentos, mas também conhecer e reconhecer, né, falhas ou medos e vergonhas, né? Esse é um tipo de tomada de consciência que te empodera, que pode te empoderar para influenciar em alguma coisa, né? Se o conhecimento, lembra ali que o conhecimento ele acaba aumentando a capacidade de interferir em algo ou de influenciar em algo. Então, o autoconhecimento ele também tem esse poder. Então, ele pode influenciar o teu relacionamento com uma outra pessoa, né? Por exemplo, se você é, assim como eu, uma pessoa mais tímida ou mais introspectiva, por exemplo, você quando vai se relacionar e percebe que essa outra pessoa também é tímida ou mais introspectiva ou introvertida, né, você pode exercer ali um tipo de influência que é de empatia, porque você já reconhece nessa outra pessoa algo que você vê em si mesmo, você já tomou consciência de si, que você é uma pessoa mais tímida, mais relaxada, mais reservada e que sabe que às vezes não vai querer se expor tanto na frente de muitas pessoas, e aí você vai ver nessa outra pessoa que ela também é assim. Então, isso aumenta a chance de você estabelecer ali uma melhor relação com essas pessoas. E isso graças ao seu autoconhecimento, porque aí você começa a aplicar uma coisa que se chama empatia, né? Que aí você começa a se colocar ou entender quem é essa outra pessoa, como ela se comporta, e começa a tomar as suas decisões, a falar, se relacionar com ela, sabendo já como se comporta uma pessoa que é ou um pouco mais tímida ou mais introvertida. Então, isso daí é um tipo de exercício já do autoconhecimento aplicado a um relacionamento, né, interpessoal com outras pessoas. Fala bem, Xê. Abraço aí. E aí a gente pode pensar em outros benefícios, né, do autoconhecimento. Acabei de mencionando um agora, que é empatia. Mas a gente também, se você tem mais autoconhecimento, o que você tem? Né? Você vai entender, você pode dizer, você pode deixar de aceitar algumas situações que te fazem mal, por exemplo. Você pode ter mais facilidade de dizer não, porque você já sabe de coisas que te desagradam ou que vão provocar algum tipo de sentimento negativo. Você vai poder aceitar melhor algumas falhas, porque aí você já começa a reconhecer, por exemplo, as suas debilidades ou os seus limites, né? Conhecer e reconhecer limites também é parte do processo de autoconhecimento. Você já vai poder também, se você se conhece, por um lado, você pode se afastar de pessoas mais tóxicas, que são aquelas que ou que te fazem sofrer, ou que te impedem de viver a vida que você deseja, ou de ir em direção aos seus objetivos. E por outro lado, você pode se aproximar daquelas pessoas que são mais generosas, que são mais sábias, que são mais gente boas. Então, autoconhecimento te ajuda, né? Tem esses dois lados aí da moeda, né? Então, esses seriam alguns dos benefícios. Obviamente que tem outros mais, mas talvez você esteja se perguntando, Edu, como... E o autoconhecimento, porque logo no início eu falei que autoconhecimento existe, o autoconhecimento que é aplicado, né? Não é o autoconhecimento como como eu estava falando até agora. Tem o autoconhecimento aplicado, que é aquele que você direciona muito mais todo esse conhecimento de si, né? A tomada de consciência das suas fraquezas, suas debilidades, das suas falhas. Isso mais direcionado a um objetivo. A uma realização do projeto. Então, isso é autoconhecimento aplicado. Então, quando você se empodera, né, para utilizar esse poder, esse seu conhecimento, direcionado de forma consciente para alcançar o seu objetivo. Lembra que no início eu comentei lá que você define mais ou menos um projeto. Por exemplo, se esse projeto é ser aprovado no concurso público, então você vai lá e define esse concurso, que esse aí vai ser parte do seu projeto. Então, o seu projeto é estudar bem para poder ser aprovado lá no concurso público. Então, você vai começar a exercitar o seu autoconhecimento justamente para passar nesse concurso público, né? Então, você vai começar a revelar quais são as suas falhas, as suas fortalezas, as suas debilidades, focado nesse projeto, em ser aprovado no concurso público.
E outra coisa aqui, né, porque aí se você talvez não saiba, né, tem alguns sinais de falta de autoconhecimento, né? Se você tem uma dificuldade em entender as suas emoções, por exemplo, isso já é um sinal de falta de autoconhecimento, uma dificuldade de expressar o que sente. Obviamente que não dá para saber expressar tudo, né? Muitas vezes você lida com emoções que são novas para você, a perda de alguém querido ou de algum relacionamento que foi mais longo. Então você vai aprendendo, mas também você aprende e tem outros sentimentos que são mais comuns, né? Às vezes, ou você discutiu com alguém, então você já sabe mais ou menos como se sente, ou fica mais estressado, fica mais irado, ou fica mais melancólico. E aí você não consegue expressar essas emoções. Outro é quando você tenta esconder, outro sinal, né, de que você ainda não se conhece tão bem, né, você tenta esconder as suas emoções, os seus erros, com uma certa constância, as suas vulnerabilidades, porque você acha que as outras pessoas vão te criticar, vão pensar que você é uma pessoa que não é digna de merecimento, e aí você começa a ficar muito receoso e escondendo todas as suas vulnerabilidades, os seus medos, os seus fracassos, né? Então isso é um sinal também de falta de autoconhecimento, porque você acaba se definindo ou se colocando como uma pessoa inferior, né? E muitas vezes, e obviamente, né, você não é. Então você precisa entender isso aqui. Como fazer, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Mas Edu, eu entendi até aqui, autoconhecimento. Isso vai me empoderar. O autoconhecimento ele me empodera para tomar melhores decisões, para influenciar o rumo da minha própria vida, para me relacionar melhor com as outras pessoas, para me relacionar melhor comigo mesmo. Eu sei que se eu escondo muito as minhas emoções, ou se eu tenho medo do fracasso de mostrar, por exemplo, a minha vulnerabilidade, isso pode ser um sinal, né, de falta de autoconhecimento. Se você entendeu tudo isso até aqui, está no caminho certo, porque tudo isso é sobre autoconhecimento, é sobre se empoderar, né, através de uma tomada de consciência das suas fraquezas, suas debilidades. Então, como você utiliza ou como você consegue identificar, por exemplo, ter mais autoconhecimento de verdade através dessa expansão de consciência, né? Como você faz? Como você faz para ter mais autoconhecimento? Essa seria a pergunta aqui desse momento. É o seguinte, desde no primeiro treinamento, ou no primeiro e no segundo treinamento, eu falei sobre forças e oportunidades. Isso daí foi uma maneira de te ajudar a avançar mais com o autoconhecimento. E no de hoje a gente vai ver outro ponto específico. Esse outro ponto específico é o seguinte, é esse aqui, ó. Lembra aqui, ó, no primeiro encontro eu vi forças, no segundo a gente viu oportunidades, hoje a gente está aqui em fraquezas. Então hoje a gente vai ver fraquezas e como se autoconhecer melhor através das fraquezas. Olha só, isso aqui é uma análise fofa, né? Uma SWOT, que você analisa as suas forças, as oportunidades, suas fraquezas e ameaças para você potencializar, né, a sua caminhada e a realização do seu projeto. Então, como você consegue ter mais autoconhecimento usando essa análise fofa? E aqui é justamente que a gente vai entrar, né? Se você aplica essa análise fofa, você vai ter um momento que você precisa refletir sobre quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades. Mas o que é isso, né? O que é fraqueza? Talvez você esteja se perguntando, né? Edu, me fala aí, o que é fraqueza? É o seguinte, fraqueza, de maneira geral, é tudo aquilo que está dentro de você, é algo interno, né? Vamos pensar que fraquezas e forças são algo interno, oportunidades, ameaças geralmente são fatores externos. Então, a fraqueza é tudo aquilo que está dentro de você, que em vez de te potencializar para ir em direção aos seus objetivos, para você realizar e viver a vida que você deseja, mas aqui a gente está pensando de maneira muito específica, né, em realizar o projeto que você definiu, que é o seu, passar a ser aprovado em um concurso público, fazer a transição de carreira, ter mais clientes ou vender mais o teu produto ou serviço, ou melhorar, né, o teu produto ou serviço, isso daí você vai definir qual é o seu projeto. Então,
tudo aquilo que está te impedindo de avançar em direção a isso. Aí você pode já pensar como alguma fraqueza, por exemplo, dificuldade que você tem. Você tem alguma dificuldade de comunicação, se você precisa vender mais o seu produto ou o seu serviço para um cliente, é interessante que você consiga ter uma boa comunicação. Não só uma comunicação persuasiva também, né? Esse é um ponto, mas uma boa comunicação. Uma boa comunicação não só para vendas, mas também para entender quais são as necessidades ali, as dores, né, os desejos desse cliente. Então isso aí, fala fralda, André, abraço. Então, se você tem essa dificuldade, provavelmente você vai ter dificuldade isso pode ser identificado como uma debilidade. Então, a comunicação seria um fator que te impede, né, de ir em direção ao teu objetivo, que é talvez prestar o melhor serviço lá para o teu cliente. Outro tipo de limitação. Você pode pensar também quais são as suas limitações. Aí, se você é uma pessoa que tem pouca curiosidade, né, para avançar, então, se você tem pouca curiosidade, provavelmente você vai ter mais dificuldade, mais travas para poder pesquisar sobre certos assuntos que você precisa. Seu objetivo talvez seja conseguir mais clientes para o seu negócio, então tu vai ter que desenvolver um pouco mais de curiosidade para pesquisar sobre o que tá relacionado a uma melhor venda, uma melhor realização do teu serviço ou melhores estratégias, né, de venda. Então, você teria que avaliar quais são as limitações. Outro tipo de fraqueza seria pensamentos negativos. Será que você está com algum tipo de pensamento negativo? Seria já do âmbito de inferioridade ou de escassez, né? Então, aí também poderia se considerar uma fraqueza sua, porque ela está te impedindo de ir em direção à tua meta, ao teu objetivo, aí, dentro do projeto que você definiu que é o teu, né? Então, uma falta de conhecimento técnico também, aí você precisaria avaliar se é um ponto a ser considerado. Então, olha só, fraquezas seriam as características, né, toda característica que te atrapalha de ir em direção ao teu objetivo. Isso aqui é dentro da análise fofa, né, que a gente está fazendo aqui. Como você vai analisar já quais são as fraquezas? Aqui a gente já pode entrar de uma maneira mais específica. Como analisar quais são as tuas fraquezas, né? E aí lembrando que na análise fofa a gente está aqui, fraqueza, e que ela está relacionada com o teu projeto. Então, se você já definiu qual é o teu projeto e você agora está analisando quais são as tuas fraquezas, né, tudo aquilo que está te impedindo, está dificultando, né, pode estar bloqueando, pode estar impedindo ou dificultando, né, a tua caminhada para dentro desse projeto que você definiu. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, porque uma das primeiras coisas para você identificar as suas fraquezas é fazer perguntas, né? Então, aí, que tipo de perguntas você pode fazer para começar a identificar já quais são as tuas fraquezas, né? Uma delas é quais são as habilidades que você ainda precisa desenvolver, né? Eu tinha mencionado aqui, será que é um problema de comunicação? Se o teu objetivo é se relacionar melhor com o cliente, se vender melhor ou ter um maior alcance com o teu produto ou com o teu serviço, seria interessante, então, sim, desenvolver uma habilidade de comunicação, talvez a comunicação mais persuasiva, não só oral, mas também escrita, né? Você poderia melhorar a copies, né? Copies de venda também. Quais são as suas outra pergunta aqui seria quais são as suas dificuldades técnicas. Essa aqui também seria como uma dificuldade técnica. Se você não tem uma habilidade para desenvolver uma boa copy, né? Já uma comunicação mais persuasiva, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de limitação para vender o teu serviço ou o teu produto lá para um cliente. Se o teu objetivo é passar em concurso público, aí uma das dificuldades técnicas poderia ser, no caso eu tenho um mentorado, por exemplo, que está estudando para um concurso e ele não gosta de informática. Então isso daí a gente identificou que é uma fraqueza dele. E aí uma fraqueza dele é técnica. Ele não gosta, né? Então ele vai ter maiores dificuldades para desenvolver na área técnica. Ele não é uma pessoa
tecnológica também. Ele é uma pessoa mais de campo. Então ele faz pesquisas com aves. Então ele é mais do campo. Então quando é algo para ficar dentro de uma oficina ou fazer algumas atividades administrativas, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de trava. Então isso a gente identificou como uma fraqueza para ele, né, para passar no concurso, porque para passar no concurso ele vai ter até que evitar alguns concursos, talvez fazer algum concurso da área administrativa, por exemplo. Não, isso daí ele está avaliando. Que tipo, uma terceira pergunta aqui que seria interessante fazer: quais são os seus pensamentos ou teus autossabotadores, né? Porque aí aqui a gente já entra num campo também comportamental, né? Que tipo, será que tem alguma crença limitante aí, uma crença de inferioridade, né, que te impede de você se comunicar melhor, ou de falar com outras pessoas, ou de estudar? Às vezes você, até mesmo para estudar, né, também é outro caso com outro mentorado meu, tem um problema, tem uma crença grande de inferioridade para a escrita. Então, se ele tem que estudar para passar em um concurso, para professor, e uma das atividades que ele precisa fazer é treinar redação, por exemplo, né, vai ter uma avaliação escrita, ele vai ter que fazer, e discursiva, ele às vezes se bloqueia para estudar aquilo e para escrever. Então isso é uma debilidade também. Por quê? Porque aí por trás aí tem uma crença limitante da inferioridade, né? Porque isso veio lá da infância dele, né? Porque as pessoas sempre criticavam ele quando ele escrevia, ou quando falava também, porque falava errado. Então isso daí a gente identificou como uma fraqueza que provavelmente está jogando contra ele, né? Um tipo de autossabotador que está jogando contra ele para ele passar num concurso público. Então seria interessante você se perguntar quais são os pensamentos ou os seus autossabotadores, né, que estão sendo aí como âncoras e não estão te potencializando para ir em direção ao teu objetivo. É só, e quando uma outra pergunta aqui que é bem interessante, porque a gente pode, uma maneira de se conhecer analisando a si, mas também analisando o que as outras pessoas falam de você, né, de si mesmo, ou de si mesma. Também é uma maneira de avançar com o autoconhecimento. E aí você precisa pensar mais ou menos aqui já um outro ponto que é importante, né, para saber quais são as debilidades, as fraquezas, pensar nos comentários que as outras pessoas fazem ou nos feedbacks que elas te dão. Então aí, se você começa a reunir isso, e obviamente que precisa passar por um filtro dependendo do ambiente que você está, né? Talvez seja um ambiente muito competitivo ou com algumas pessoas tóxicas, você vai precisar fazer um filtro aí para ver o que é verdade e o que não é, né? O que algumas pessoas estão falando, ou por inveja, ou para te derrubar mesmo. Então tem que tomar um cuidado na hora de fazer esse tipo de exercício aqui, mas é válido só para ver se tem alguma coisa ali importante, interessante, que te sirva de elemento para entender melhor qual é a tua fraqueza, né? Então você pode se pensar, né, quais são os comentários que as outras pessoas fazem de mim e o tipo de feedback que elas dão, ou quando eu presto um serviço, ou quando eu me comunico, quando eu falo com elas. Então aí você começa a ter mais elementos, mais recursos para pensar em si mesmo, né, e nas suas fraquezas, e ver ali quais são os pontos negativos que você pode trabalhar. Então isso daí também é um ponto importante. Autoconhecimento não é só conhecer e entrar numa... Não é só sentar no divã e ficar ali com o olho fechado e pensando em si, né? É também perguntar, ou comunicar às outras pessoas, ou perguntar a outras pessoas, ou pensar nos comentários dessas outras pessoas, né? Esses são relevantes, obviamente, fazendo filtro aqui, né? Fala, Pedro, abraço. Então, esses são dois... Esse é um dos exercícios, né? Esse é o exercício mais comum que as pessoas utilizam, por exemplo, aqui nessa análise. Esse é um dos exercícios mais comuns que se utiliza aqui na análise SWOT, né? Ou FOFA aqui na versão brasileira. Que outras coisas você pode fazer para identificar quais são as tuas fraquezas ou debilidades, aquilo que está te impedindo de ir em direção aí ao projeto, à tua meta que você definiu? Qual é, né?
Então, uma delas é identificar e explorar, por exemplo, as falsas fraquezas, né? Porque tem algumas coisas que você pensa que é uma fortaleza, mas que na verdade é uma fraqueza. Ou, na verdade, você pensa que é uma fraqueza, mas que pode ser uma fortaleza, né? Geralmente são comportamentos e ideias que a sociedade tem em geral, como por exemplo aqui, a timidez. A timidez é sempre algo ruim. Não, você precisa... Tem alguns ambientes que timidez, ser um pouco tímido, pode desenvolver nas outras pessoas uma maior sentimento de confiança. Né? Porque não é aquela pessoa muito explosiva, talvez é aquela pessoa que vai parar para pensar antes de falar. Né? Então, se você tem algumas reuniões que precisa lidar com algum tipo de clientes que são mais complicados, né? Mais delicados, você não vai, provavelmente uma pessoa mais explosiva ali talvez não seja a melhor opção. E às vezes existe pessoas que são mais tímidas, porque ela vai calcular um pouquinho mais como ela fala, pode ser melhor para esse tipo de trabalho. Então, por isso que você precisa ver. Essa daí eu chamo de falsas fraquezas, né? Porque é justamente isso. A sociedade, ela taxa de maneira absoluta, né? Como se fosse uma fraqueza universal, mas que na verdade pode ser utilizada como uma fortaleza para alguma atividade, né? Seja comercial, seja não só no relacionamento com outras pessoas, no trabalho, nos estudos, né? Por exemplo, se é uma pessoa mais introspectiva, ela pode ajudar. Se você é uma pessoa mais introspectiva como eu, você pode utilizar isso para estudar melhor, por exemplo, para estudar mais, né? Se você é mais introspectivo, você não tem problema de estar consigo. Então, você pode utilizar esse tempo de estar consigo ou para se autoavaliar também, ou para estudar. Então, olha só, vê como existe alguns pontos aqui, ela acaba sendo uma falsa fraqueza, porque a maioria das pessoas fala, é muito introspectivo, né? Ou é muito tímido, e aí como se isso fosse ruim, mas na verdade você consegue utilizar isso de uma maneira positiva. Claro que tem a timidez, tem a introspecção, tem a introversão que elas te bloqueiam, elas podem bloquear. Elas poderiam, por exemplo, me bloquear de estar aqui dando aula, ou ensinando, ou produzindo conteúdos, né? Isso daí seria um tipo de timidez que bloqueia. Eu, mesmo sendo tímido, nunca deixei. Eu fiz aula de teatro, né? Porque eu gostava, não era nem para pensar em desenvolver a minha habilidade de comunicação ou me relacionar, porque eu gostava. E aí eu fiz isso com 15, 16 anos, né? Na época que todo mundo está pensando em muitas outras coisas. Eu fiz teatro, fiz narração de histórias. Por quê? Porque eu gostava de estar em um ambiente de voluntariado e de estar ajudando algumas crianças, então eu queria aprender a contar história infantis. E aí, tinha que estar em frente a professores, em frente das crianças, contando história. Tudo isso, mesmo sendo uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida, eu não permiti que isso me bloqueasse. Dando um exemplo aqui. Então, quando for avaliar quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas, leve em consideração esse fator de falsas fraquezas, né? Será que a sua timidez pode ser utilizada para o seu trabalho, para o seu objetivo, para o projeto que a gente está mencionando, que eu mencionei até aqui? A tua introspecção ela te ajuda? Ou se você é uma pessoa extrovertida, né? Não é tímida, então isso pode te ajudar também, mas se as outras pessoas consideram isso como algo negativo, então pensa no que é fraqueza que as outras pessoas falam, mas que pode ser uma fortaleza para o seu caso. Um terceiro ponto aqui importante, aqui eu acho que também é interessante que as pessoas não mencionam, que é o que eu identifiquei dentro da minha metodologia, eu desenvolvi isso como fraquezas disfarçadas, né? Então são aquelas fraquezas ou aquelas debilidades que também a sociedade ela já vê como algo positivo, né? Já não é como o caso anterior que eu falei, mas é como a sociedade vê como algo positivo, mas que na verdade é negativo. Então isso daqui são fraquezas disfarçadas, né? Elas são fraquezas que estão ali disfarçadas como se fossem fortalezas, como se fosse algo legal, e na verdade não é. Vou explicar aqui com um exemplo. Perfeccionismo. Muitas pessoas pensam que se você é uma pessoa que se cobra, perfeccionismo e autocobrança excessiva. Vamos pensar aqui. Geralmente as pessoas pensam que aquelas pessoas que se cobram muito, que colocam suas metas de desempenho, né, ou de resultados lá em cima, são as que vão se dar melhor.
E nem sempre é assim, essa é a verdade, é que nem sempre é assim. E já é comprovado cientificamente que quanto mais você se cobra, não necessariamente mais resultados você tem. Na maioria dos casos, você não avança ou você retrocede, você não tem resultados satisfatórios. Então, perfeccionismo e autocobrança excessiva, socialmente as pessoas romantizam e falam, legal, bonito, né? Mas na verdade é uma fraqueza disfarçada. Quem tem a tendência perfeccionista a se cobrar em excesso, a ter uma reatividade excessiva, né, aos erros, acaba se bloqueando ou procrastinando mais do que deveria, né? E aí acaba não avançando em direção ali ao teu objetivo, se é estudar para o concurso, né? E aí você está preocupado em escrever tudo da melhor maneira, ou revisar cada errinho. Esse é o que tem que pensar. Então, uma maneira de conhecer melhor as próprias fraquezas é essa, né? Identificar quais são as suas fraquezas disfarçadas. E uma quarto e último ponto aqui, que também não é comentado em nenhuma outra ferramenta de estratégia de gestão ou de autodesenvolvimento, né? Que é o que eu chamo de fraquezas ocultas. Já são aqui, obviamente, que são aquelas debilidades que você ainda não enxergou em si, né? E isso indica que autoconhecimento e conhecer as próprias fraquezas, as próprias debilidades, ela é fluxo, né? Ela é constante. Você precisa fazer esse exercício uma e outra vez. Não é só porque você já fez, né, ou terapia, coisa do tipo, que você já se conhece por completo. Talvez você comece a entender melhor, né, algumas emoções, porque você explode, porque você se irrita, né, mas isso não te garante que futuramente vai ser sempre assim, né? O que você, com isso, já vai ser a pessoa que melhor se conhece para executar as tuas tarefas, realizar, buscar lá os teus objetivos. Por isso que eu falo, autoconhecimento aplicado é quando você tem lá o teu projeto e começa a pensar justamente nas tuas fraquezas, tuas fortalezas, nas tuas emoções, pensamentos, comportamentos, tudo isso aplicado em direção àquele projeto. Então, cada projeto que você tem é uma possibilidade de você se conhecer melhor, conhecer com mais profundidade. Então, olha só, é constante, né? Fraquezas ocultas é justamente essa. Se você, em um projeto, você conseguiu anotar lá várias fraquezas, por exemplo, usando esse espaço que eu te dei, né? Quais são, respondendo essas perguntas que eu te passei aqui, identificando quais são as tuas fraquezas, as falsas fraquezas, identificando também as fraquezas disfarçadas, né? Se você conseguiu anotar tudo isso e tem ali guardou ou no celular ou em algum documento, uma planilha, vamos supor, para um outro projeto, aquilo lá ela pode te ajudar, mas provavelmente você vai ter que ver ainda mais fraquezas em direção àquele outro projeto. Se por um dia ou em algum momento foi passar em concurso público e você passou, e depois é como se converter em um melhor servidor público, né? Porque esse é o problema dos concurseiros, né? A maioria das pessoas fala, não, concurseiro é isso, você estuda para passar no concurso público, e a minha pergunta é, e depois, né? Pô, será que você precisa aprender a estudar para passar no concurso público, só isso? Ou você precisa assumir o estudo, por exemplo, como um estilo de vida, que vai te servir para passar no concurso público e depois também vai te servir para se tornar um melhor prestador de serviço público, né? Um servidor público. E aí escalar dentro ali do serviço, obviamente com as limitações ali dos cargos, né? Da estrutura hierárquica e tudo. Mas aí é como você utiliza, por exemplo, depois essas ferramentas de autoconhecimento para esse outro projeto que, se por um lado, primeiro era passar no concurso público, você conseguiu, e uma vez que você passou, você precisa reavaliar as suas debilidades, as suas fraquezas, para se tornar um melhor funcionário público. É isso. E aí também, obviamente, que esses são 2 projetos. Eu estou falando de uma continuidade. Tem outros projetos que é como ser um melhor amigo, como ser um melhor esposo, ou uma melhor esposa, né? Ou como ou como participar de projetos voluntários também. Então, tudo isso, obviamente, que você pode definir, você precisa pensar, né, de acordo com com os seus desejos,
com os seus objetivos de vida, você vai lá, define um pequeno projeto e aí começa a atuar em direção a ele. É por isso que eu chamo de fraquezas ocultas. São aquelas que você ainda não identificou e provavelmente não identificou porque elas não estão alinhadas a um projeto. Então, se você fizer esse exercício aqui, né, você já vai conseguir avançar bastante. Lembra que a gente pensou aqui em autoconhecimento aplicado. Até aqui. Então, era isso que eu tinha para a aula de hoje, né? Acho que hoje a gente avança mais um ponto. Para o próximo dia de treinamento, a gente vai ver ameaças. Então, que tipos de ameaças? Justamente, ameaças que te impedem de realizar o projeto que você definiu que é o teu. É passar no concurso público, se começar a abrir uma empresa, se é abrir uma empresa, ou se é ter mais clientes, se é vender mais o seu produto ou seu serviço, se é se relacionar melhor com os clientes. Então, tudo isso. Fala, Johnny. Abraço. Então, isso era o que eu tinha para hoje. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por inbox, nos comentários. E mais uma vez aqui, se você está assistindo no YouTube, no gravado, e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos novos. Tem vídeo novo toda semana no YouTube e tem conteúdo novo todos os dias no canal do Edu T. Farias no Instagram. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí para todo mundo. Valeu. E até a próxima aula, até o próximo encontro.